Temos connosco Vasco Pedro, presidente executivo e cofundador da Unbabel, uma startup portuguesa que alia a inteligência artificial com pós-edição humana à tradução automática. Estou a dizer bem, Vasco? Ou há uma maneira melhor de explicar a startup que cofundaste? Não, estás a explicar muito bem. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E sim, no fundo, a Unbabel surge de um problema que é um problema que não vai desaparecer, que é as pessoas falam línguas diferentes. E isso o que significa é que quando uma empresa começa a crescer e a tentar escalar para outros mercados, o que acontece cada vez mais frequentemente e mais rapidamente, encontra problemas de linguagem. Né? E o que nós acreditamos é que estamos rapidamente a caminhar para um futuro onde as empresas vão atacar estes problemas tendo inteligência artificial no seu cerne, no cerne das soluções. A inteligência artificial por si só não é suficiente, portanto ainda é preciso uma componente humana muito forte e haver um feedback loop positivo, mas é para aí que o mundo caminha. A última vez que falámos tinha sido em 2019, ou seja, Covid-19 era uma palavra que ainda não fazia parte do nosso léxico, o mundo mudou muito desde aí, mas já me falavas de ideias muito futuristas. Hoje, o principal motivo que te traz cá não é uma ideia tão futurista, é uma coisa muito simples que uma empresa faz, que é uma aquisição. Vocês compraram a Lingo24, estou a dizer bem, uma empresa britânica. Correto, sim, exatamente. É a nossa primeira aquisição, estamos super entusiasmados. Acho que eu, se pensar do ponto de vista de história da Unbabel, os primeiros 3-4 anos foram sobretudo a tentar provar que a nossa plataforma, portanto, a construir a infraestrutura, digamos, e a provar que este sistema híbrido de ligação entre inteligência artificial e a tradução humana que funcionava, portanto, que fazia aquilo que nós dizíamos que fazia. E depois a seguir houve uma fase de, focar-nos no nosso primeiro caso de uso, que foi o serviço de apoio ao cliente. Portanto, como é que nós permitimos que uma empresa faça serviço de apoio ao cliente em várias línguas de uma maneira fácil. Mas a nossa visão é, no fundo, criar uma plataforma de language operations que tenha AI no seu core. E a aquisição da Lingo24 é, no fundo, um grande salto nesse sentido. Portanto, há neste momento uma aceleração rápida para o futuro que nós estamos a criar. Portanto, é super entusiasmante. Mas é uma aquisição de um concorrente vosso, de certa forma. Sim, sim, não. É um concorrente do ponto de vista que também faz tradução, portanto é uma empresa de tradução, mas eles estão focados num caso de uso desculpa. Eles estão focados num caso de uso que é bastante diferente do nosso, portanto o foco deles é marketing, enquanto que o nosso é o serviço para o cliente, e depois a nossa tecnologia é muito diferente. Não é? A Unbabel é uma empresa eminentemente tecnológica, eles têm uma expertise enorme na produção de tradução com qualidade, a um nível muito alto, para casos de uso de marketing, tanto desde websites, marketing cultural, catálogos de produtos, e, enfim, uma série de marcas muito interessantes. Estamos a falar de que valor, o montante desta aquisição? Pois, infelizmente não estamos a falar de valores publicamente, mas posso dizer que, enfim, que por exemplo, a nível de pessoas, a Lingo24 tem 135 pessoas, se não me engano. Portanto, nós neste momento estamos a 205 pessoas, portanto é relativamente comparável com a Unbabel. O valor de receitas vai praticamente duplicar. Mas nem consegues dar nenhum número, ou seja, 100k, 1 milhão, não conseguimos falar mais aqui. De 1 milhão. Mais de 1 milhão a aquisição. Sim, sem dúvida. Por uma empresa como a vossa, que sempre foi referida como muito potencial. Em 2019, quando tínhamos falado, dizias-me que queriam ser um unicórnio com asas. Cada vez mais se fala, temos 6 com ADN português. Em março, numa entrevista à Exame Informática, dizias que estava quase a chegar o momento em que íamos ouvir essa notícia da Unbabel. Até agora ainda não houve. Está para perto, não está? O que é que falta para acontecer? Bem, no fundo isso é difícil de prever, não é? Ou seja, o que eu vejo o que é que para mim é fundamental na Unbabel. Nós estamos a resolver um problema grande e para isso há espaço para criar uma empresa grande. No caminho dessa criação dessa empresa há momentos-chave. E há momentos que fazem parte da história, não é? E, portanto, ser um unicórnio, entrar em bolsa, isso vão ser coisas que vão ser parte da história da Unbabel. Se acontece agora, para o ano, genuinamente é um bocadinho menos relevante. Quer dizer, eu sei que é mais mediático, mas para mim é muito mais importante coisas como
a aquisição da Lingo 24, que nos abre uma série de fronteiras e genuinamente acelera a visão da plataforma de Language Operations, do que provavelmente valuations, ou enfim, isso são um bocadinho momentos um bocado mais externos. Aquilo que sinto, e essa tem sido a parte genuinamente fascinante, é que cada vez mais a visão da Unbearable se transforma numa realidade concreta e executável, não é? E isso vai se ver muito ao longo do próximo ano. E sustentável também? Já chegaram ao break-even? Agora com esta aquisição estão a fugir dessa meta também importante? Eu acho que no mundo das startups o break-even é algo que normalmente não acontece tão cedo. Porquê? Porque nós, acima de tudo, nós estamos a investir muito a nível de desenvolvimento e investigação, não é? Portanto, o que nós conseguimos trazer para o mercado a nível de investigação, desde patentes que submetemos a primeira com o Comet, com o número de papers que estamos a publicar, com a tecnologia em si que trazemos para os nossos clientes, ainda é um investimento muito grande, não é? Portanto, esse é o nosso foco, mais do que a sustentabilidade. Mas são sustentáveis ou não? Esta é uma pergunta que presumo que vários investidores vos façam. Como é que está a sustentabilidade? Por acaso, nenhum investidor nos pergunta isso. Pelo contrário, a única coisa que os investidores, não é a única coisa, mas eu diria que a coisa mais importante que qualquer investidor peço desculpa, que qualquer investidor pergunta no fundo, quão rápido estamos a evoluir para a nossa visão, que tipicamente é mais avaliado pelo grau de crescimento, não é? Portanto, essa é a medida. Há uma pergunta, uma métrica um bocado básica do Paul Graham, que é Are you building something people want? Não é? E esse something people want, como é que se mede isso, não é? Que é este grau de crescimento? Sim, há métricas de negócio, tipo margens, que mostram que estamos a vender um produto que as pessoas estão a comprar por uma margem que faz sentido, mas a sustentabilidade, eu diria... Não quero estar errado, mas eu ficaria muito surpreso se algum dos unicórnios portugueses fosse sustentável. De todos os 6 com ADN português? Não porque conheço pessoalmente, mas simplesmente porque não é esse o objetivo nesta fase, não é? Quer dizer, uma Farfetch diferente, é uma empresa pública, portanto tem os objetivos diferentes, mas numa fase de crescimento rápido, o objetivo é isso, não é? É provar que aquilo que estamos a criar de facto tem espaço para crescer no mercado. Eu pergunto isto também porque há uma pergunta que é inevitável fazer-te a ti, por causa do que passaram no ano passado. Um dos momentos mais mediáticos foi quando foi conhecido um despedimento de dezenas de pessoas, cerca de 90, que fizeram, apareceu em vários jornais, nós escrevemos bastante também sobre isso. Hoje em dia, se voltasse atrás, a decisão era a mesma? É uma excelente pergunta, não é? Foi um momento difícil na Unbearable. Eu acho que estávamos confrontados com uma situação que nenhum de nós tinha vivido na nossa vida e, portanto, foi a preparação e a antecipação daquilo que podia ser pior, não é? Costuma-se dizer hindsight 2020, não é? Portanto, é fácil refazer o passado quando se sabe o que vai acontecer. Mas, dadas as condições do que nós sabíamos, as decisões que nós fizemos, eu acho que foram as decisões certas. E tanto é que agora estamos num momento fantástico que estamos na Unbearable, não é? Portanto, foi preciso fazer as decisões difíceis que houve para que agora tivéssemos uma posição de crescimento, de aquisição, de no fundo, transformar a nossa visão em realidade e de continuar a trazer cada vez mais valores aos nossos clientes. Vocês até queixas na ACT tiveram, todos os processos ficaram resolvidos? Todos. Já está tudo resolvido. Voltaram a contratar alguma destas cerca de 90 pessoas? Boa pergunta. Curiosamente, eu acho que mesmo que tivéssemos, na grande maioria dos casos, eu não tenho dados precisos, mas na grande maioria dos casos, mesmo que quiséssemos contratar as pessoas, elas já estavam contratadas. Portanto, as pessoas da Unbearable são constantemente assediadas por ofertas de trabalho. É incrível. Aliás, está-se neste momento a viver, não só na Unbearable, mas a nível de empresas tecnológicas, um entusiasmo do mercado laboral que é uma coisa incrível. A Unbearable, nós contratamos 1% das pessoas, não é? Quer dizer, contratamos o topo. Portanto, essas pessoas têm sempre emprego praticamente garantido a qualquer altura. Aliás, no geral, têm sempre 3 ou 4 ofertas de emprego em qualquer momento. Mas mesmo assim foi um momento difícil para estas pessoas. Houve muitos funcionários vossos foram falar, criticaram inclusivamente, tiveram investidores vossos e tudo. Foi, como disse, uma situação mediática. E com hindsight é sempre fácil olhar para trás, como estavas a referir. Mas mesmo assim, sabendo o que sabes hoje, e a pandemia não foi a calamidade, sendo horrível, mas não foi a calamidade económica que se avizinhava na altura e da qual falavam. Não havia nenhuma alteração, não mudavam mesmo nada. Sabendo o que sei hoje, se eu soubesse o futuro, exatamente, comprava Bitcoin.
Mas relativamente a estas pessoas que ficaram sem emprego, havia outras soluções que podiam fazer. Podiam ter reduzido os salários, poderiam ter, não sei como é que fizeram na administração, se tiveram alguma reestruturação, se mudaram, não havia nada, nenhuma outra medida que irias fazer. Nós, sabendo o que sabíamos na altura, fizemos as decisões que tínhamos que fazer para pôr a empresa na melhor posição. E vemos e estamos a ver isto consistentemente neste momento nos resultados que estamos a ter e nos movimentos que estamos a conseguir fazer. Que não teria sido possível se não tivéssemos agido rapidamente. Por isso são águas passadas completamente esse assunto. Sim, completamente. Eu acho que é importante não esquecer a história. Não é? Quem esquece a história é condenado a repeti-la. E, portanto, é importante aprender e marcar na nossa história os momentos difíceis e não tentar ultrapassá-los e fazer de conta que eles não existem. Acho que foi uma situação difícil para a empresa, foi uma decisão difícil para as pessoas que o passaram, é preciso respeitar isso e não tentar minimizar, mas também é preciso contextualizar aquilo que aconteceu num percurso da empresa que agora está a passar um momento muito bom e de sucesso, não é? Que era o mesmo discurso que tinhas em 2019, que tinhas até cerca de 3 semanas antes de 2020, quando tudo rebentou, vamos chamar assim, não quanto a vocês, mas quanto à pandemia, e que faz-vos chegar a este discurso otimista que estás agora a ter comigo. Mas mesmo assim estão a fazer esta aquisição, há provavelmente outras adversidades que vão passar. Uma delas que pergunto é quanto à administração, vão fazer alguma alteração? Estão a pensar fazer futura em algum dos vossos órgãos de topo? Não explicitamente, eu acho que numa empresa de rápido crescimento, e se formos ver, sei lá, pegarem qualquer startup de high growth, não é? E nem digo em Portugal, digo uma Revolut, no geral, a volatilidade, o tempo médio de uma pessoa numa empresa de alto crescimento é relativamente menor do que outro tipo de empresas, quer dizer, e isso acontece, de certa maneira, até mais quanto mais sénior é a posição. Portanto, quando falamos às vezes tempos médios de 2, 3 anos no máximo. Porquê? Porque o crescimento é tão grande que uma empresa com 100 pessoas não é a mesma que uma empresa com 200 ou 500, e isso é muito difícil acompanhar. Portanto, ou seja, isso não quer haver mudanças nas equipas, não quer dizer sinal de problemas, pelo contrário, às vezes quer dizer sinal de crescimento muito rápido, em que às tantas é preciso trazer pessoas que tenham experiência de uma fase diferente. Dito isto, no nosso caso, nós não temos planos concretos de fazer isso, não é? Mas de facto as coisas evoluem muito rapidamente e é preciso reagir rapidamente. E, portanto, eu não consigo prever o futuro, não é? Eu consigo olhar para o passado e perceber, ok, o que é que eu aprendi, e consigo tentar preparar o mais possível para o que pode vir. Mas é como uma pandemia, não é? Ninguém conseguia prever que a pandemia ia acontecer, e que está a acontecer, que ainda não acabou, não é? Mas há eventos que são um bocado, enfim, que afetam, e numa startup acho que a agilidade é essencial e, portanto, a tendência de adaptação é talvez mais rápida por necessidade do que outras empresas. Tentando puxar também este assunto, mas havia uma pergunta que ainda te queria fazer, que é relativamente ao poder que ainda detens da tua empresa, juntamente com os outros cofundadores. São 5 ao todo, se não estou em erro. Sim. Tenho aqui Vasco, João, Bruno, Hugo e a Sofia. Exatamente. Quanto da empresa é que vocês ainda detêm em termos de percentagem? Também é um número que não podemos dizer. Mas isso quer dizer que pode ser então menos de 50%? Sim. Isso não é incomum. Não é, mas pode também significar que todas as decisões continuam a ser totalmente tuas, ou que tens uma pressão maior da administração, de quem detém realmente a outra parte da empresa? Uma startup de sucesso nunca se constrói sozinho, não é? Portanto, há uma equipa, seja uma equipa de liderança, uma equipa de administração, uma equipa de investidores. Eu acho que qualquer empresa de sucesso tem em conta várias perspectivas, não é? Portanto, eu acho que o mito de o fundador ditador que diz que as coisas são assim, o que eu vejo na prática não é tanto isso, não é? Acho que há muito mais uma atitude colaborativa para enfrentar os desafios e as questões a ultrapassar. Em relação aos fundadores, portanto, 4 continuam na Unbabel, não é? A Sofia saiu em 2003, está ótima. Entretanto, começou outra startup com o marido, que chama-se CareRev, que são uma espécie de Uber para hospitais, para enfermeiras, em que os hospitais são os clientes. E na pandemia, como podem imaginar, cresceu exponencialmente, portanto as coisas estão também a correr muito bem. Uma decisão boa nesse caso. Eu aqui pergunto isto aqui da decisão, porque era para fechar este assunto de 2020, foi uma decisão totalmente tua ou foi uma decisão de mais pessoas? Bem, este tipo de decisões, em última análise,
quer dizer, em última análise eu sou o responsável, não é? Portanto, as decisões estratégicas da empresa cabem ao CEO e, portanto, eu não acho que devo tentar fugir à responsabilidade das decisões, sobretudo porque estou convicto que as decisões foram necessárias para o momento bom que se está a ver na Unbabel e para o sucesso que estamos a ter. Mas mesmo que não fosse o caso, quer dizer, quando uma pessoa faz uma decisão e falo com os dados que tem na altura, assumir a responsabilidade das decisões acho que é importante. Não quer dizer com isso, obviamente, que não haja advisors, que não haja opiniões diferentes, que não haja, enfim, experiências diferentes, né? Mas em última análise, o poder de decisão em decisões estratégicas é meu. Indo aqui para outro tópico, em relação à vossa concorrência e aos desafios que têm para o futuro, quem é que é o vosso maior concorrente? Vês que é uma Google? Ainda são os tradutores tradicionais, as pessoas com quem também trabalham? Quem é que vem? É muito interessante, porque o mercado tem evoluído ao longo dos últimos anos. Ou seja, há 3 anos atrás, o que nós víamos a nível de competidor, sobretudo na área de serviço ao cliente, era o status quo. Era contratar pessoas que falam várias línguas, de maneira a poder fazer serviço ao cliente em várias línguas. Isso continua a ser, se virmos estatisticamente, continua a ser o maior, mas já se começa a ver concorrentes nesse mercado em particular de motores de tradução automática, tipo Google Translate e afins. Agora, à medida que nós nos expandimos para outros casos de uso, como marketing, por exemplo, agora com a aquisição de Lingo 24, vamos começar a ver uma competição direta de players mais tradicionais de tradução. Pelo menos essa é a minha expectativa. Eu diria que ainda é um bocado um greenfield, não é? Porque há só na Europa para aí 100 mil empresas de tradução e há relativamente poucas, acho que são 150 mais ou menos, que faturam acima dos 10 milhões. Portanto, o mercado é muito fragmentado, mas há poucos players com dimensão muito grande. Se eu pensar do ponto de vista de posicionamento estratégico, acho que a grande diferença que está a acontecer é a inteligência artificial. E, portanto, é difícil para mim ver a longo prazo como é que empresas tradicionais que não têm um DNA tecnológico vão conseguir competir no futuro com empresas como a Unbabel, que são, na sua gênese, criadas a partir de inteligência artificial. Falas-me aqui da inteligência artificial porque o vosso produto continua a ser o mesmo, mas agora, pelo que estou a perceber desta conversa, também estás a mudar, estão a aumentar aqui esta oferta. Se não tenho erro, mais uma vez, indo buscar a conversa de 2019, dizias-me que o futuro da inteligência artificial em tradução passava por telepatia e não por uma coisa como uma máquina do Star Trek que traduz automaticamente. Sim, mas eu acho que isso estamos a falar sei lá, 20 anos, não é? 25 anos, sabemos. É long term. Eu acho que quando falamos da próxima fase da Unbabel, do ponto de vista de curto, médio prazo, portanto, os próximos 2, 3 anos, eu acho que a pergunta que às vezes me faço é: não seria fantástico poder utilizar tradução nas várias áreas diferentes de uma empresa de uma maneira fácil e que permitisse que, eu agora estou a fazer marketing, posso fazer marketing em várias línguas. Agora estou a fazer serviço para o cliente, consigo através de tradução fazer isso em várias línguas. Agora estou a fazer tenho um produto, uma app, um website, consigo pôr isso em várias línguas. E que tudo isto fosse fácil e on demand. Essa é, no fundo, aquilo que a plataforma de Language Operations vai permitir. Porque cada vez mais a tradução está a mudar do conceito de um projeto, tenho uma coisa para traduzir, um documento, para estou a produzir conteúdo, seja a nível de marketing, seja a nível do website, seja a nível de serviço para o cliente. Temos streams de conteúdo constantemente a serem produzidos e o que nós precisamos é de um stack que permita que essa tradução também aconteça constantemente. Portanto, é um stack que permite que a infraestrutura a nível de linguagem de uma empresa seja, de facto, moderna e que permite que isto seja fácil, não é? Há aqui uma parte muito simples que é tornar um problema complicado fácil, não é? E hoje em dia tradução é um problema complicado. Nós queremos traduzir um website, por exemplo, é uma grande dor de cabeça, não é? Nós queremos ter as coisas em várias línguas e, sobretudo, quando se passa de ter 2 ou 3 línguas para 10, 15, 20, 30 línguas, e é exponencialmente mais complexo. Como é que nós tornamos isto super fácil, super simples? E esse é o objetivo da plataforma de Language Operations. Mas quando é que isso vai acontecer? Porque vocês dizem que têm cerca de 87% de eficácia, com humanos chega a 95%. Acho que o ideal é chegar aos 100%, porque senão nada vai funcionar, não é? Não, mas se compararmos com a capacidade e eficiência do ser humano, nenhum ser humano traduz com 100% de eficácia, não é? Portanto, o 100% é um bocado...
é pouco realista e não é necessário, quer dizer, nós vemos, como digo, se compararmos com high performance humans, um ser humano, seja em tradução, seja em, quer dizer, nem a escrever na sua língua nativa, uma pessoa escreve perfeito, não é? Há sempre revisões e necessidades de corrigir e capacidade de melhorar, portanto a tradução também tem uma parte criativa. Agora, quando é que isso vai acontecer? Em serviço para o cliente já está a acontecer, é fácil, usar Unbabel é super simples. No próximo ano vai acontecer em marketing, não é? Portanto, esse vai ser o próximo caso de uso. E eu acho que a partir do momento que começamos a ter vários casos de uso dentro da plataforma, este conceito de Language Operations Platform começa a ficar muito forte. E essa é a parte realmente entusiasmante para mim. Mas esta eficácia quase perfeita, chamando de 100%, se calhar 99%, ou seja, mais do que os humanos, é uma coisa que queres alcançar, que pretendes alcançar. Sim, eu acho que é possível. Quando se junta a inteligência artificial com seres humanos, eu acho que é um exemplo de 1 mais 1 igual a 3. E quando é que, não quando, mas o que é que falta então? Qual é que é a maior diversidade? Tens vários algoritmos. A inteligência artificial é um conceito muito, muito abstrato quando se começa a falar nestas conversas não tão técnico. Porque há realmente problemas para resolver e para os quais não se sabe se vai algum dia haver resposta. E aqui estamos a falar de Narrow AI, não é? Portanto, não estamos a falar de General Artificial Intelligence, não é isso que nós estamos a tentar resolver na Unbabel. Estamos a falar de a aplicação vertical da inteligência artificial em problemas específicos que permitam ou resolver os problemas ou parte dos problemas ou ajudar os seres humanos a resolverem esses problemas de maneira mais eficiente. No caso da linguagem, há vários problemas. Nós normalmente pensamos, é fácil falar de tradução automática porque todos nós podemos usar o Google Translate e, portanto, é fácil perceber, mas há uma série de outros subproblemas que são talvez igualmente ou talvez mais complexos. Por exemplo, se pensarmos uma coisa tão simples como um agente escreve uma mensagem para um cliente no serviço apoio ao cliente, não é? Recebe uma mensagem e faz uma resposta. Essa mensagem escrita, que é a fonte da tradução, muitas vezes tem imensos problemas em si só. As pessoas escrevem à pressa, não usam os melhores termos, escrevem com erros, não dizem as coisas de maneira clara e, portanto, se isso não for transformado numa fonte que seja, quanto mais legível for a fonte, melhor é a tradução também. Portanto, como é que se torna uma fonte mais legível? Por exemplo, se olharmos para uma empresa como Grammarly, que faz só isso para inglês, né? Grammarly, neste momento vale o quê? 10 mil milhões e a única coisa que faz é melhorar o inglês. Agora, se quisermos fazer isso para 30 línguas, quer dizer, só isso é um problema gigantesco, não é só o melhorar a fonte. E há uma série de outros problemas, subproblemas, que por si só são problemas enormes. Portanto, sem dúvida que há um número enorme de problemas ainda por resolver. E por isso é que a expectativa de que vamos chegar a uma solução perfeita é um caminho, não é It's the journey, not destination, como se costuma dizer, né? E para o qual não me consegues também dizer então aqui um tempo para quando é que vais tirar ou não, porque falaste-me aqui de vários problemas que falaste da Grammarly, que não é um vosso concorrente direto, mas que será indireto. Pelo caminho vais também criar ferramentas que te permitirão concorrer com empresas como esta. Ou então criar parcerias com empresas como esta, não é? Grammarly pode ser um parceiro mais à frente, por exemplo. Não há nada neste momento em negociações, mas é o tipo de empresa que podia ser um parceiro para a Unbabel. Portanto, acho que tem que haver uma conjugação de integração vertical de soluções e também de um ecossistema de parcerias que permitam aumentar essas soluções. Agora, a coisa que eu acho que é importante, ou uma das coisas que eu acho que é importante aqui, é que não é necessária a solução perfeita para trazer valor. Não é? É necessário uma solução que traga valor, não precisa de ser perfeita, precisa de tornar as coisas mais eficientes, mais fáceis, e depois haver uma constante evolução. Isso acontece a todos os níveis de tecnologia, não é? Tipo, não é preciso ter um carro perfeito para a pessoa começar a usar um carro. Começa-se numa certa altura e já traz valor e vai-se aumentando. Motores de busca, qualquer tecnologia começa assim, não é? Portanto, a partir do momento que começa a ser criado valor, pode-se começar a usar. E isso claramente já é o caso com a Unbabel, não é? E não só de uma maneira altamente demonstrável pelos clientes que temos, pela maneira como somos usados, mas pelo aquilo que vemos do ponto de vista de, sei lá, um tradutor fora da Unbabel traduz 300 ou 400 palavras por hora. Dentro da Unbabel traduz 3.000 palavras por hora. Portanto, até as ferramentas que ajudam os tradutores tornam esses tradutores muito mais eficientes. E isso vê-se a todos os níveis. Quer dizer, o serviço de apoio ao cliente. Pegamos Logitech, por exemplo, um dos nossos clientes. Durante a pandemia tinha um problema enorme que era, toda a gente está a comprar câmaras no web, não é? E, portanto, de repente eles aumentaram 300% o número de pessoas a tentarem falar com o serviço de apoio ao cliente.
no caso deles, muitas vezes contratam engenheiros, o que é muito difícil fazer sem escala numa altura de pandemia. E então, o que eles fizeram foi, usaram a Unbabel e com isso não só conseguiram lidar com esses 300% de aumento, como reduziram o tempo de resolução dos casos de 48 horas para 12 horas. Ou seja, na prática, o que se vê é os clientes deles tiveram uma experiência muito melhor, foram o problema resolvido mais rápido, o que significa que o Customer Satisfaction subiu. Isso é uma medida de valor real, não é? Das pessoas estarem a ter um benefício real da aplicação desta tecnologia num caso específico. Estamos a chegar, parece que já ultrapassámos um bocadinho o tempo combinado, mas havia uma pergunta que ainda te queria fazer de qualquer maneira, tendo como base tudo o que me tiveste a responder até agora, porque falaste-me sempre em parcerias para o vosso futuro, como é que têm de pensar nisso? Eu tinha falado da Google como sendo um dos vossos maiores concorrentes, que deste também um pouco a entender na resposta que poderá ser. O caminho passará sempre por parcerias ou há um exit no futuro da Unbabel, da história da Unbabel? Isso é uma excelente pergunta. A prognosticação é muito difícil neste caso, não é? O meu objetivo, eu não penso num exit, eu penso em resolver um problema, não é? É isso que me move, é resolver um problema grande que existe no mundo, que é como é que nós permitimos às empresas que consigam funcionar facilmente em mercados diferentes. Eu acredito 100% que ao fazer isto há um espaço para criar uma empresa enorme. O que é que isso significa? Se houver uma IPO ou uma exit, tipicamente uma IPO ou uma exit para investidores, isso é considerado como uma exit, mas a empresa continua a ser independente. Se é de todo impossível que apareça uma empresa em uma altura que seja óbvio que chegar a esse objetivo é mais fácil com essa empresa do que sem, não é impossível, mas não é esse o objetivo. Não é isso que nós estamos à procura. Nós estamos à procura de continuar a desenvolver a Unbabel e seguir o nosso caminho. Obrigado, Vasco, pelo tempo que nos deste, por esta conversa toda e a responder a todas as perguntas que te fizemos. E espero falar contigo brevemente, quem sabe com a notícia de seres um unicórnio ou não. Cá ou um helicórnio. Ou um helicórnio. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, foi nosso.